falar do agronegócio. O governo federal lançou o Plano Safra 2023-2024 com a promessa de liberar 364 bilhões de reais aos produtores rurais. O valor do crédito rural é recorde e deve beneficiar médios e grandes produtores. Mesmo com um aumento na edição deste ano, o montante ficou um pouco abaixo do esperado pelo setor, que era de 400 bilhões de reais. No total anunciado, 272 serão destinados para o custeio e também comercialização e 92 bilhões para investimentos. Ainda de acordo com o governo federal, as taxas de juros para o custeio e comercialização passam a ser de 8% a 12% ao ano para os produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, um índice acima do que foi pedido pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, ao vice-presidente Geraldo Alckmin. A federação esperava uma taxa abaixo dos 10%. Para custeio e comercialização, o recurso veio dentro das expectativas, com um aumento importante em relação à safra passada e em linha com o pedido do Estado para esse segmento da agricultura. As taxas de juros, por outro lado, ficaram um pouco acima das expectativas. A gente teve 8% para a Pronamp, médios produtores, e para os demais a taxa de juros ficou em 12,5%. 2 dígitos é pesado para esse produtor que precisa custear sua lavoura e precisa investir. E também o investimento em armazéns, que é uma solicitação recorrente que nós fazemos em função da importância que a gente tem de armazenar melhor a nossa safra no nosso déficit de armazenagem. A expectativa agora é que, de fato, ao longo do ano safra, os recursos para a equalização dessas taxas de juros sejam liberados de forma adequada para que a gente não tenha os mesmos problemas de liberação que ocorreram na safra passada. A gente ouviu aí a Ana Paula Kowalski, que é do Departamento Econômico da FAEP. Olha, o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, o paranaense Tião Medeiros, do Progressistas, lamentou esse valor disponibilizado, que será inferior ao esperado, mas lembrou que o esforço por parte do governo federal para dar destaque ao agronegócio na economia brasileira tem sido um bom começo. Hoje é um dia importante para o agronegócio brasileiro, mais um plano safra que foi lançado, a safra 23-24. E hoje o governo lançou o Plano Safra, uma parte dele, porque se divide agora em 2 etapas, e hoje foi o do MAPA. É um volume de mais de 360 bilhões de créditos disponibilizados, um volume bastante expressivo, robusto, mas ainda inferior àquilo que se esperava, que ultrapassasse a casa dos 430 bilhões. Também com equalizações ainda não tão robustas como o mercado esperava. Aí os juros basicamente trilhando a casa dos 12% ao ano, e algumas linhas 10% e outras linhas para pequenos produtores, equipamentos, com juros um pouco menor na casa dos 7,5%. Mas o importante é dizer que nós estamos no meio do caminho, entre o ideal e o possível. Então há um esforço do governo, há que se reconhecer isso, mas ainda não foi alcançado o volume total que se esperava. Mas já é um passo importante no sentido de consolidar a agricultura brasileira como uma mola importante no desenvolvimento da economia brasileira. O deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas, que preside inclusive a Frente Parlamentar do Agronegócio na Câmara dos Deputados, também comemorou o Plano Safra e os esforços do governo em garantir um ambiente produtivo para o país, mas cobrou um dado mais objetivo sobre a equalização de juros. Bom, primeiro deixar claro que não existe 2 agriculturas no Brasil, existe uma só. A agropecuária brasileira é uma coisa só, gigantesca, importante, que sustenta esse país e que precisa ser respeitada e valorizada. O anúncio hoje do Plano Safra há de se reconhecer o esforço do governo, do ministro Fávaro, com os outros ministros do governo, para que tivéssemos um Plano Safra robusto lançado. Porém, ainda falta o anúncio do que vai ser a equalização de juros, Quanto o governo vai disponibilizar para a equalização de juros. Isso é o que gasta o governo, O importante gasto do governo em relação ao Plano Safra é justamente com essa equalização dos juros. É caro equalizar 13,75, porém é o que é necessário para possibilitar o acesso a crédito e esse acesso a crédito fazer o grande volume de negócios em torno de 400 bilhões, que é o que está sendo anunciado. Então aguardamos ainda o lançamento do Plano Safra do MDA amanhã, para que a gente tenha claro quanto vai ser essa equalização de juros, para saber se efetivamente atende o nosso setor ou não.
O Plano Safra também vai premiar os produtores que já estiverem com o cadastro ambiental rural analisado e também aqueles que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. Para quem conseguir a bonificação, a redução será de 0,5 percentual na taxa de juros de custeio. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a ideia é que o Brasil seja um indutor de práticas produtivas voltadas para a expansão da agricultura de baixo carbono. Tá aí, portanto, né, esse Plano Safra que foi lançado e tem algumas considerações a fazer aqui. Primeiro, o valor não é o ideal, segundo o setor, mas o setor também reconhece, né, o trabalho do ministro da Agricultura, que é um homem do setor, para conseguir o valor máximo possível. O próprio setor relata que o ministro Fávaro tem tido dificuldades com alguns setores do governo que veem o agronegócio como inimigo. Isso é público, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então ele tem sido ali um maestro para orquestrar ali as várias partes do governo para que o agricultor possa trabalhar. Mas o que interessa de verdade é justamente o anúncio que deve ser feito hoje. Porque esse negócio de anunciar crédito é sempre muito complicado. Porque vem lá a notícia, 400 milhões, 400 bilhões, né? 400 bilhões que foram liberados. Ok, mas esse dinheiro tem que chegar na ponta. Porque o anúncio só não resolve nada. Há que se criar condições para o agricultor chegar lá no banco, na sua cooperativa e conseguir contratar esse financiamento. Esse dinheiro não é do governo, tá? O governo não vai dar nada para ninguém. O governo vai emprestar, né, através do Banco do Brasil, o agricultor vai pagar isso de novo. E por isso que a questão é o juro. O juro de 13,75 é muito alto. E aí vai inviabilizar muitos agricultores de pegar esse dinheiro. Então se faz um anúncio de 400 bilhões, mas o agricultor não consegue pegar o dinheiro porque está muito caro o juro. Então nós esperamos hoje essa equalização. O que o setor espera é que chegue ali entre 8% e 9%, né, dos 13% baixe para cerca de 8%, 9%, para que o agricultor possa ir lá pegar esse dinheiro e financiar o agronegócio. Esse dinheiro eles usam para quê? Para comprar maquinário novo, para comprar semente, para comprar adubo, para comprar defensivos, para comprar o que é necessário para trabalhar. É isso que esse dinheiro faz. Então, ele é o combustível do agronegócio do país, é por isso que é tão importante, é por isso que tanta gente fala sobre isso, e é por isso que é necessário que seja ali pensado maneiras para que esse dinheiro chegue de fato à ponta. Só o anúncio não adianta, o dinheiro tem que chegar lá na ponta. E quando fala de chegar, tem a questão do juro que ela é determinante. O Marcos já salientou aqui, é por conta do custeio, para manter inclusive o agro competitivo, sabe? Que ele consiga de fato disputar mercado lá fora. O agro representa do nosso PIB perto de 25%, então é uma atividade que tem que ser cuidada. Mas quando a gente discute também que tem que chegar lá na ponta, dados da Confederação Nacional da Agricultura trazem o seguinte, que 38% apenas, né, dos agricultores que poderiam ser beneficiados conseguiram concretamente ter acesso ao dinheiro, por burocracia, por dificuldades, como o Marco trouxe aqui da questão dos juros, por outros elementos que vão impedindo esses agricultores de efetivamente colocarem a mão ali. A gente assistiu a fala da Marina Silva dizendo da importância do meio ambiente, tratando como se o nosso agro já não tivesse uma das características de ser um dos mais sustentáveis do mundo. Sabe, para a questão do Paraná, felizmente a gente está numa posição privilegiada. Mais de 95% das propriedades rurais do Paraná já tem o seu cadastro ambiental rural resolvido. Mas Brasil afora, alguns estados, e é isso que é o problema, que são os estados e o governo federal que fazem esse cadastro, eles têm dificuldade, são morosos. E daí o produtor já fez o pedido do cadastro, não conseguiu o cadastro ainda, e daí ele é penalizado na taxa de juros. Então não adianta só a lacração nesse momento, tá? Dizer que quer ser ambiental e não entender que a burocracia ela afeta sim. Mas tem outros aspectos do Plano Safra que eu quero trazer aqui. O primeiro deles é que o seguinte, não é favor, o governo não faz favor. Pelo contrário, o governo brasileiro historicamente trata mal essa questão do agro. Quando você compara com outros países, com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, eles têm incentivos à produção agrícola 10 vezes maiores do que o do Brasil. E eu não estou defendendo aqui que a gente tem incentivos desse tamanho, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente tem que colocar os pingos nos is, porque daqui a pouco vai ter o presidente batendo no peito, dizendo que está fazendo muito. Não está. E mais do que isso, o valor subiu, eles falam, nossa, subiu 26%. A safra de soja do Brasil subiu 23%, Mark. A inflação dos últimos 12 meses
passam em alguns indicadores dos 6%, dos 8%. Então, assim, na prática, eles mal conseguiram repor a inflação somada com a ampliação de produtividade. Então, devagar com andor, tem muita coisa a ser feita. O plano poderia ser pior, é por isso que o setor tem ficado feliz, porque todo mundo imaginava medidas piores, mas ainda está longe, muito longe do ideal, e o agro precisa sim ser melhor cuidado. Menos burocracia, menos lacração e incentivar quem de fato contribui com o Brasil. Aliás, o Brasil vive tempos de mediocridade, né? Tudo é assim. A âncora fiscal não é ruim, mas podia ser melhor. Plano Safra não é ruim, mas podia ser pior. É isso.